Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, companheiros, jovens, demais membros. Sejam todos bem-vindos para essa noite de hoje da nossa reunião do Evangelho no Lar, com Franklin Miguel, sendo o nosso 14º encontro deste Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos à nossa família, do Instituto Espírita Assistencial Emmanuel, das nossas casas no Gama, né? A do INEAI Sul, INEAI Oeste, a do entorno do Gama, a do INEAI Paraíso, INEAI Paraíso, INEAI Lago Azul e INEAI Pedregal. Então, todas as famílias, sejam muito bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, que agora vamos entrar nessa sintonia nesses instantes. Coloque um copo com água, pode ser uma jarra, coloque mais de um copo se tiver mais gente que possa tomar desta água depois do final desta reunião. Vamos estar nesse momento aqui fazendo as nossas leituras, nossa prece, a nossa leitura de abertura, logo em seguida a nossa prece e a mensagem do Evangelho, a qual a gente vai fazer nossas reflexões na noite de hoje. Vamos estar emitindo aqui pensamentos positivos uns pelos outros, todos que sofrem. Nós estamos em Setembro Amarelo. Nessa reunião hoje a gente vai tratar ainda um tema do Evangelho e na próxima sexta-feira, no próximo encontro nosso, iremos falar sobre o suicídio. Nessa reunião de hoje a gente vai falar um tema aqui do Evangelho para a gente refletir sobre as lições do Evangelho de Jesus. Qual é a nossa missão? Você sabe a sua missão aqui na Terra? Nós iremos hoje aprender essa questão da nossa missão. Qual é a nossa missão? Aquilo que a gente ouve muito falar, né? Há muito foi dado, há muito, né? Será transmitido, né? Os nossos conhecimentos, como fala o próprio Evangelho, que logo em seguida eu vou mostrar. E que possam também, né? Quem quiser colocar aqui os seus nomes para algum familiar, um ente querido seu, que esteja precisando de vibrações positivas, a qual também irás emitir por sua própria mente, por seu próprio coração, essa irradiação de energias boas para aquela pessoa que esteja precisando. Temos que ter o hábito mais de orar, falar mais com Jesus. E uma pergunta que a gente vai conversar no Evangelho. A gente fala mais com Jesus em nossas vidas, conversamos com Ele em alguns momentos, ou quais não conversamos? Então vamos fazer essas reflexões no Evangelho para a gente entender isto, né? E também colocarei alguns nomes que algumas pessoas pediram para mim neste Evangelho nos comentários, para podermos, né, estar ali mentalizando boas vibrações para todos. Então vamos começar nosso momento dessa reunião de muita fraternidade, muito amor, a qual o tema de hoje também é trabalhar muito essa questão do amor. Como é que a gente desenvolve o amor em nós? Em nosso coração, rechear ele de amor e crescer. Então vamos começar nossa leitura de abertura do livro Pai Nosso, a qual a lição que mais precisamos, que vai ser para a noite, para todas as famílias, nessa reflexão. E a lição chama-se Algo a Mais. Algo a mais. Um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. Então ele conversou até com Deus, né? Com Jesus, com Deus mesmo. De início encontrou-se com o vento que cantava e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos, mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Observe que a lição que caiu para nós, por sorte, é o que a gente estava já comentando no início do Evangelho. Qual é a nossa missão, não é verdade? Então a missão do vento, além de,
de cantar pelo som, né, que o vento faz, soa aquela música, né, do cantar, embalando também os doentes e as criancinhas, né? Então, vai tirando também algo que vai embalando também, né? Acariciando o seu rosto, né? Seus cabelos, o vento também faz isso. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume. E a flor lhe contou: minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Então, tá vendo? A flor, além de dar o fruto, também vai produzir o aroma, né? Logo após, o homem estacou ao pé de grande árvore, que lhe protegia um poço d'água, cheio de rãs, e a árvore lhe falou: confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar os homens. Contudo, creio que devo amparar igualmente fontes e os pássaros e os animais. Tá vendo? Amparar a árvore tem a missão de amparar o homem, né? Dando fruto, né? A madeira, se servindo de vários o oxigênio, mas também ela deve amparar igualmente as fontes, né? Para não secar as fontes, né? Os rios, tal, os pássaros e os animais. Também ela tem essa outra função. Olha que missão, vai crescendo a missão, né? O visitante fixou os feios batráquios e o fez um gesto de repulsa, mas a árvore lhe continuou: essas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudadas por elas na defesa das minhas próprias raízes contra os vermes de destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando-lhe forma a tijolos, telhas e vasos. Então o devoto regressou ao lar e compreendeu que, para servir na edificação do reino de Deus, é preciso ajudar os outros sempre mais e realizar cada dia algo a mais do que seja justo fazer. Aí está o exemplo, né, da natureza para nós. E se a gente desenvolver o amor, a qual a gente vai falar também desse tema de hoje. Observar a natureza. Assim a gente vai desenvolvendo também o amor em nós. Então vamos para a nossa oração. Nesses instantes, né, convido a todos os amigos e amigas aqui presentes nessa reunião espiritual do Evangelho Lar, a gente fechar os olhos. Deixar-se nesse momento com seus olhos fechados suavemente, coluna ereta, pensamento no nosso Mestre Jesus e nosso Pai Maior, verticalizando Ele ao alto. E vamos buscar dessa fonte inesgotável do Teu amor, as bênçãos do Pai, o Seu amor, a Sua luz, a Sua paz, a fraternidade, os atributos que nós necessitamos, e vamos nesse exato momento fazer como uma transfusão de energias. Recebe nesse exato momento, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, das equipes superiores do bem, que possam nesse exato momento trazer as suas bênçãos nesta transfusão de energias que vai penetrar em todos os nossos sistemas. Área cardíaca. E vai ser bombeada essa energia junto com a corrente sanguínea, correndo todo o sistema nosso. Abençoando também a nossa mente, trazendo a paz, energizando ela e percorrendo essas energias salutares por toda a nossa coluna vertebral,
e alimentando todas as nossas células, que são 70 trilhões de células independentes, com suas próprias consciências, mas que obedecem à consciência maior que a nossa. Que elas possam se revigorar-se, trazer para nós a saúde necessária que necessitamos. Que possa envolver aqueles também que estão sofrendo, que em nossa mente nesse exato momento passa aqueles irmãos e irmãs, entes queridos nossos, que estejam necessitados. Pense neles, vibre por eles, acredite em sua fé. Você não está sozinho. Jesus falaste, onde tivesse um ou dois ou mais em seu nome, lá Ele está presente. Jesus está em toda parte. Está em você, está no seu filho, está na sua esposa, está em todos o ambiente do lar, da casa. E nós não estamos aqui sozinhos nesses instantes. Existem os companheiros, amigos da luz, que estão ao nosso encontro nessa noite de hoje. Então já tem mais do que você possa imaginar que está com você, para te iluminar, para te trazer reflexões e luz em seu coração, e aí você poder modificar a onda mental e achar e despertar para o caminho do bem, revigorando e mudando a sua história, as suas ideias, as ideias pessimistas e negativas que nos assediam durante os dias. Precisamos orar mais quando levantamos para que Deus possa nos abençoar ao sairmos de casa, a nós e aos nossos que se encontram em casa. Quando chegarmos também agradecer por ter chegarmos em casa bem e tirando de nós aquelas energias e vibrações que nos assediam durante o dia e nos deixa a gente desanimados, mal-humorados. Acalme-se nesses instantes. Os amigos da luz que protegem você, trata você nesses instantes. Há uma transfusão de energias sendo feita em você nesses instantes. Com muita paz, com muito amor. Sinta-se sendo atendido. Sinta-se sendo acompanhados pelos amigos da luz. Mude a sua vibração. Desligue de outros pensamentos não adequados. Esquece do mundo lá fora e concentre-se nesse exato momento no Evangelho, na minha voz, e ligue-se a Deus e a Jesus. Desligue-se de tudo que possa lhe perturbar a mente e deixe sua sintonia com Deus. Converse com Ele, fale com Ele. Não peça só por você, peça pelos seus. Peça pelos que sofrem, peça por todos que estão nesse momento nos hospitais, que estão sem teto, que estão sofrendo de várias dores em todo o nosso planeta, pela miséria, pela falta de casa, pela falta das necessidades básicas, pela saúde, por tudo, Senhor. Todos são seus filhos. Que a sua luz de bênção toque cada um dos seus corações, para entendermos nossas missões de fraternidade e amor, a qual Tu designa para cada um de nós que deveremos fazer, como auxiliar e como ajudar. Que ilumine nosso Evangelho para que possamos perceber o nosso coração e a nossa conexão contigo, de como auxiliar
e no bem puder alcançar os propósitos maiores. Gratidão a tudo e a todos e ao nosso Pai Maior por essa reunião que possa se dar início nesse exato momento. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima. Amém. Na nossa lição de hoje, temos algo para a gente aqui aprender. A gente vai falar aqui, né, de um trecho que eu tirei aqui de hoje do livro, né, Herdeiro do Novo Mundo, pelo Espírito de Lucius, médio André Luiz Ruiz. Como eu falei da mensagem de Bezerra, né, eu até peguei alguns tópicos antes, onde, né, tem uma parte aqui que Bezerra vai dando uma orientação, né? Interrompendo a oratória, Bezerra direcionou o Augusto, olhar para o facho luminoso que, vindo do mais alto, mantinha a conexão com aqueles que nasciam do coração. Então aqui, né, está aqui a lição Bezerra de Menezes, logo aqui em seguida, né, Bezerra de Menezes, nessa parte aqui que eu acabei de ler. Esta obra aqui, ela vai direcionar para nós trechos assim, interessante, porque ela vai falar de algumas famílias, né? Aqui vai ter uma família católica, depois uma família evangélica e depois uma família espírita. Então ele vai mostrar, né, como a gente falou dos talentos na semana passada, né? Para um Deus dá 5 talentos, né? Para outro dá 2 e para outro dá 1 talento. Esse 1 acaba negligenciando e o enterra. Pode voltar no vídeo anterior, né? Herdeiros do Novo Mundo, que lá vai falar dessa parte que eu acabei de citar aqui, a parábola dos talentos. E nesse livro aqui eu achei muito interessante, porque assim, como ele vai falar de uma família católica, família evangélica, família espírita, ele vai mostrar na essência de cada família como que cada um trabalha com seus familiares, com seus, levando aquela palavra que aprende do evangelho, né? Então ali vai ter um católico, né, o filho com algumas curiosidades talvez, ou como a família se reúne na hora de fazer suas orações, na hora do seu jantar, na hora de dormir, nas suas reflexões sobre as lições de Deus em suas vidas, aquilo que a família ensina, né? Que a gente sabe mais ou menos o que cada um às vezes ensina para uns e para os outros do seu lar, daquela religião, né? Daquela congregação ali que a pessoa segue, no caso o católico. No caso evangélico também vai ter ali aquela família evangélica, como eles trabalham aquelas lições dos seus lares, com seus filhos, com sua esposa e assim por diante, nos seus membros. E também na família espírita, como eles também trabalham com as questões daquilo que vão aprendendo do evangelho e as diretrizes que vão direcionando. Então, para cada um, como é um talento, a cada um, né, tem que fazer o que com o seu talento? Não importa na quantidade, mas de fazer aquilo que tem que fazer de melhor para com os seus. E a lição que a gente vai ler hoje, do capítulo, né, de Mateus, capítulo 24, versículo de 45 a 51. Como eu falei da questão do amor, né, como é que a gente vai resolver o amor, eu peguei algumas frases que eu quero citar. Eu vou citar no decorrer da leitura nossa. Então, Mateus capítulo 24, versículo 45 e 51. A quem, pois, o servo fiel é prudente, a qual o seu senhor confiou a direção da sua casa, para que a tempo dê a todos o sustento. Então, Deus confia a sua casa ao seu servo, que possa ser fiel e prudente. E que Deus sustenta dessa casa aos seus, né? Que Deus sustenta a sua casa aos seus a um determinado tempo, né? Então temos um tempo para a gente trabalhar. Então a gente reencarnou e temos um tempo aqui para a gente poder fazer as coisas que foi designado para nós, por esse Pai Maior, por Deus. Então de alguma forma Deus aqui já trabalhou com a gente antes de a gente estar aqui na Terra. Recebemos orientações. Agora como a gente vai despertar elas? A gente às vezes fica esquecido daquelas orientações, mas as orientações vão vindo. Pouco a pouco elas vão vindo e vão trazendo para a gente o quê? Reflexões nossas. O que a gente tem que fazer? Então vamos continuar. No item já 46. Eu li o item 45, né, do capítulo 24, 46, até o 51, né? Feliz aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar assim fazendo. Então feliz do servo que o senhor chegar
e ver, né, ele fazendo. Então a gente tem que trabalhar. Então a gente não tem tempo de férias ou ficar parado. Nós temos que trabalhar, porque ele quer chegar e ver a gente trabalhando em sua obra. Qual é a obra? Vamos ver nessas reflexões aqui, tá bom? Vamos ficando nessas perguntas na nossa mente para a gente poder chegar aqui e achar as respostas. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os bens. Então Deus nos confiará todos os bens. Então é aquela parábola que a gente leu ontem, né, dos 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Então conforme a gente for um fiel e ele chegar e ver a gente trabalhando, mais ele vai dar para nós, mais bens. Mas tudo tem responsabilidade, né? Não podemos enterrar igual fez o primeiro, que negligenciou, com 1 talento só. Devemos o quê? Multiplicar esses talentos. Então não existe meio que férias, temos que trabalhar. Mas se aquele servo, sendo mau, disser ao seu coração, meu senhor demora-se. Então olha só, a palavra demora-se já mostra que já está sendo mal, né? E senhor demora-se, por que será que a pessoa chega a esse ponto? Que demora-se. Vamos voltar lá, né? Por que a gente chega a ter esse tipo de pensamento, que o Senhor demora? Porque não estamos cumprindo a nossa missão. De alguma forma a gente já está irritado, já está impaciente, não quer fazer o trabalho que temos que fazer e quer negligenciar essa obra. Vamos continuar. E começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios. Ébrios, né? Os ébrios aqui... os ébrios seria seria as pessoas, né, que vai beber, né? Então assim, você vai buscar as outras coisas da vida que não está designadas coisas que é de Deus, né? Então você vai a espancar. Então você vai começar a se perder nos seus sentimentos, no seu coração, vai perder esse sentimento de amor, vai perder esse sentimento de belezas e vai começar o quê? Buscar os vícios da terra. Você vai buscar os vícios, né? Os outros tipos de vícios. Porque é assim que às vezes alguns companheiros espíritos, mesmo inferiores, querem. Eu não quero você nesse tipo de trabalho. Eu quero você lá fora. Porque lá fora a gente vai estar fazendo o que a gente quer. Viver o mundo do desequilíbrio, né? Da bagunça. Daí por diante, né? Da imoralidade. E aí por diante. Virá o Senhor daquele servo no dia em que este não espera e na hora que não sabe. Então o Senhor vai vir no dia que a gente não espera e na hora que a gente não sabe. E Ele vai estar naquele momento ali conosco. E aí como será se a gente estiver negligenciando? Vamos lá. E cortá-lo pelo meio e pô-lo com os ímpios. Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente lê esse tópico um pouco, né, parecido já no final, na outra lição passada, da parábola dos talentos. Então vamos lá continuar. Agora a gente vai ver uma instrução espiritual em cima desse texto que a gente acabou de ler, do capítulo 24, versículo 45 e 51. As perguntas que vocês ficarem na sua mente de dúvidas, agora vai vir as respostas. Se você está no mundo, tem uma incumbência na condição de servo fiel e há de auxiliar a todos os que rodeiam, de velar da melhor maneira pela casa que lhe foi confiada, seja como chefe de família. Opa, tá vendo? Já começou a dar as respostas pra gente, ó. Então foi confiado pra gente algo, né? Antes da gente estar aqui na terra. E a gente tem que continuar o nosso trabalho. Então, seja como chefe de família, como patrão também, patrão do lado dos empregados, como governante e como funcionário público ou profissional de qualquer trabalho. Então, se estiver a postos, cumprindo bem o seu dever de administrar o patrimônio sublime em favor dos que atende e que estão sob a sua responsabilidade, alegrará o Senhor a sua chegada, porquanto demonstrou ser digno da confiança que lhe depositou o Senhor. Olha que interessante, né? Parece um poema isso aqui. É uma lição tão profunda, de tanta confiança que o Senhor dá para a gente. O Senhor confia os seus bens em nossas mãos. Então, nada aqui realmente é nosso.
Somos apenas um servidor do Cristo, de Deus, para que possamos ali cuidar daquela obra, seja em qual lugar que a gente estiver, em qual comando, ou de uma nação, ou mundial, ou uma nação, ou funcionário público, ou de uma empresa, ou chefe de família. No entanto, se o servidor de confiança, assim que se ausentasse, o seu senhor, ao invés de cuidar bem de seus deveres em favor do abastecimento dos seus irmãos, passar a usar de violência, agressividade, arrogância, e favorecer a si mesmo, né? Só a si mesmo, abusando da confiança que lhe fora demonstrada pelo verdadeiro proprietário, incorrerá no grave delito de fraudar a boa fé do seu patrão. Surpreendido pela volta do seu amor, que o fraga na prática de tudo o que mais alegra o orgulho e o egoísmo, será cortado ao meio e colocado junto com os ímpios, no local onde haverá o choro e ranger de dentes. Não seria isso uma referência ao mundo novo, para onde os maus serão levados e onde se enfrentarão com as mazelas que lhes são próprias? Ficou a lição, essa reflexão dessa noite. É uma lição assim para nós todos, refletir muito nela, sobre aquilo que a gente recebe de Deus, né? As bênçãos que a gente recebe de Deus, os bens que a gente recebe deste Pai maior, que de todas as formas, tudo é já passado para a gente. Eu vi o filme do Divaldo, né, que a João de Anjos, ele já no começo ainda novo, né, estava assistindo esse filme ontem, e aí falava assim, né, o que é que eu vim fazer aqui na Terra? E ela falava, você tem algo, incumbências para fazer, tem algo que tem para você na sua aqui na sua encarnação, já tem algumas coisas para você, mas você tem que descobrir, porque seria muito fácil já ser passado para você as informações. Qual mérito você teria se você já soubesse de tudo que deveria fazer? Então a gente vai fazendo a descoberta em nós, a gente vai descobrindo o que a gente precisa fazer, como a gente precisa nos melhorarmos, como a gente precisa buscar esse amparo e isso que é dado para nós. Todas as conexões que é dado para nós, como chefe de família, chefe de uma empresa, no comando de um país, de um estado, de uma cidade, e tudo aquilo ali que a gente trabalha, o que a gente vai estar ali propondo e fazendo. Eu tive algumas experiências, né, sobre essa questão aqui, né. Uma vez eu trabalhei numa empresa, uma concessionária, e eu tinha algumas visualizações ali. Eu tive visualizações com esse rapaz, o chefe dela, eu nunca vi ele pessoalmente. Eu morava lá em São Paulo, mas ele é dono de uma empresa gigantescas, né? São Paulo, em todo canto do país. E aí eu visualizava aqueles funcionários tudo, como fossem funcionários que não tinham muito assim a questão de não estava desenvolvido tais sentimentos, só estava ali, a ligação deles mais era como fosse um pouco só aquela visão ali do trabalho, né? É igual como é um robô, por exemplo, né? Não tem sentimentos, né? Condicionado a ser como um robô, por exemplo. E essas visualizações que eu tive, eu via milhares assim. E eu observava que eu ia captando nessas visualizações todo um sistema daquela empresa. Quando eu fui captando assim, uma vez aconteceu uma experiência muito interessante lá. Num dia eu estava trabalhando e aí o chefe falou algo assim, de vez em quando o chefe da empresa visita a gente e faz uns testes com os seus funcionários. Passou alguns dias depois, eu estava fazendo um serviço lá, me pediram, Frank, faz um serviço ali na frente, tá? Eu fui fazer lá. Quando eu fui fazer aquele serviço, que nunca me pediram, mas é a primeira vez, pediram para fazer um serviço lá tal, e aí eu estava lá fazendo aquele serviço e observei uma pessoa, assim, mais ou menos uma distância de uns 10 metros, que me observava. Só observei e observei aquilo. Mas tá, tudo bem, daí tudo bem. Mas eu nem percebi as suas características direito, pela distância tinha muitos carros na frente. Só visualizei que tinha uma pessoa por ali. Mas era como se fosse um cliente. Ao passar de alguns dias depois, veio um serviço lá para mim, para fazer um carro, trocar uma pastilha de um carro. Quando eu estava lá trocando, o que aconteceu? Liberei o carro. Depois voltou que eu não fiz o serviço direito tal, e deu uma certa confusão, porque chamou o cliente.
E ele estava me testando para ver como eu me comportaria na frente do cliente no caso de um erro meu, que na realidade foi direcionado, né? Não foi bem o erro ali, mas é uma forma de teste, né? Que é necessário que eles criem isso, que é natural da empresa. Aí eu, ali observando e tal, fiquei em silêncio, não coloquei nenhuma situação, deixei o gerente e a cliente se colocar e falar e como ia se posicionar a empresa no caso daquele problema, daquela problemática. E eu fiquei em silêncio. Depois que fiquei em silêncio, terminou aquela questão, liberou a pessoa, fez lá o serviço e pronto. E eu fiquei tranquilo. Aí não teve nada, porque na verdade o teste era para ver como eu ia reagir. Se eu ia interferir na frente do gerente, colocando a minha condição de acertar alguma coisa com a cliente. Não, deixei que ele resolvesse, porque faz parte da empresa dele direcionar. E aí tudo bem, até aí foi legal. Mas aí eu fui embora, no outro dia quando eu voltei, veio na minha intuição, aquela cliente não era uma cliente comum. Aquela cliente era a esposa do dono de toda aquela empresa a qual trabalhava. Quando veio isso na minha intuição, aí eu vi que eles fizeram um teste mesmo e estava ali, era a esposa do dono daquela empresa. E aí eu observei que a questão era outra, não era só apenas o teste, é porque estava ali também a pessoa que era dona, né? E aí no outro dia, quando eu estava lá no trabalho, a gente fazendo serviço, o pessoal lá fazendo aquelas brincadeiras, né, malhando e tal. Aí eu falei a frase assim: olha, eu sei que ali foi um teste, mas eu sei que aquela pessoa que estava aqui não era uma cliente comum, era a mulher do dono. Aí quando eu falei aquela frase, o rapaz gritou: quem foi que falou para o Franklin que era tal? Aí espalhou isso lá, mas eles nunca identificaram o que seria isso, né? Então ficou por isso mesmo. Então nas nossas vidas, como a gente viu aqui nas nossas lições, quando a gente vai se conectando mesmo com Deus, aprender a conversar mais com Ele, a ter hábito de orar. Eu sempre tive um hábito de orar desde pequeno, se porém muito. Eu quando durmo, eu já oro. Quando eu estou na madrugada, eu vejo eu orando. Quando eu acordo, eu oro. Senhor, obrigado por mais esse dia e tal. Eu não sei nem o que eu passei por lá no mundo espiritual, mas, né, quer esquecer. Mas eu já acordo já fazendo oração. Provavelmente em algum trabalho que eu devo ter participado. Então eu já tenho esse hábito de fazer isso. E a gente vai pegando a sintonia, né, no ambiente que a gente está, com o tempo, ao passar do tempo, isso não é assim, de uma hora para outra. Com o passar do tempo a gente pega um pouco daquelas questões ali. Isso é assim, é aos poucos. Já teve outras, né, questões assim que eu já visualizei assim, interessante, né? Mas isso é quando eu creio que a conectividade permite mesmo. E a sua mente entra numa conexão maior e a sua mente capta mais detalhes, né? Bom, quando a gente fala da questão do amor, que eu queria citar, eu citei na semana passada a frase de Mahatma Gandhi, né? Mas vou repetir ela aqui. Eu quero chegar na questão do amor. O que a gente tem a desenvolver? E fala Mahatma Gandhi: se um único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Então, o significado dessa frase de Mahatma Gandhi que eu citei, só para relembrar, significa que a gente tem que observar. Quando a gente vai observar a natureza, a planta, eu não posso dar um nome. Quando eu dou um nome, já não estou observando. Eu tenho que observar sem dar nome. Ver com mais profundidade, ver detalhes. Observar a natureza. Como a gente acabou de ver aqui. Uma lição da natureza, da árvore, da flor, do vento, né, das rãs. Então a gente viu o quê? Uma observação da natureza. E dali a gente cresceu o sentimento e ampliou nossas visões. E João Jansen acrescenta, como eu falei, né? Então, neutralizar o ódio de milhões. Então, o homem, quando ele observa ali a sua família, sua esposa e tal, ele modifica a sua forma, se ele observar, mudando a forma de ver as coisas, né? Esse observar é você ver as coisas de uma forma sem fazer julgamentos, mas observar, sem dar nomes. Assim você deixa crescer em você novos sentimentos. Então João Jansen fala assim, ó: onde se apresenta o amor, os aspectos do ódio, dos ciúmes, da cisânia e da maledicência
da perversidade e da traição, do orgulho, se diluem, cedendo-lhe espaço para a fraternidade, a confiança irrestrita, a união, a estimulação e a bondade, a fidelidade e a simplicidade de coração. Joana de Ângeles. Essas mensagens vão estar aqui nesse vídeo, né? No início, algumas mensagens vão estar passando lá. Então, assim, viu como é que a mensagem de Mahatma Gandhi, ela agora aprofunda mais com a Joana de Ângeles, né? Deu uma profundidade bem maior. Porque é isso, ó, porque onde apresenta o amor, os aspectos, né, do ódio, dos ciúmes, da cisania, da maledicência, da perversidade, da traição, do orgulho, se dilui tudo, você vai se diluindo. Então o homem, quando vai observando, você vai começando a crescer seus sentimentos. Você observa a esposa, os filhos, né, a natureza, a criança, a pessoa que está lá fora, os que está doente. Você começa a observar de uma forma diferente o ser humano, a vida, a natureza, como você começa a trabalhar isso na sua mente, o amor, né, vai se desenvolvendo em nós. Então, neutraliza o quê? O ódio de milhões, cedendo espaço para a fraternidade, para a confiança irrestrita, para a união, a estimulação da bondade, a fidelidade e a simplicidade do coração. Eu queria contar uma visualização do deserto. A gente estava fazendo um trabalho de mentalização na nossa casa, nessas épocas que houve a necessidade, né? No caso da pandemia. Então, assim, eu tinha uma visualização nos momentos nossos aqui, que eu até compartilhei com meus amigos aqui. E uma visualização que eu tive, eu estava, né, já em algum momento, né, eu visualizei assim, vi o Mestre Jesus, né, nessa visualização, eu já dormindo, já no outro plano, eu visualizei e trouxe isso na minha memória. Quando eu visualizei o Mestre ali, Jesus, com aquelas roupas daquelas épocas mesmo, mas uma roupa mais bonita, né, eu não sei como descrever esse tipo de roupa, mas aquelas roupas daquele tempo, mas roupa bem bonita. Seus cabelos eram negros, né, cabelos negros mesmo, e alongados. E tinha um aspecto interessante nele, de uma paz, de uma calma e uma segurança. Eu visualizava aquela cena e eu visualizava como se estivesse numa certa gruta, numa caverna bem grande. E ali o deserto, o horizonte do deserto. E tinha uma mulher logo do meu outro lado, né? Eu estava de frente para o lado de cá e a mulher do outro lado. Essa mulher era um pouco maior e essa mulher estava de um jeito calma e bem, como que naquele momento só de Jesus estar ali fosse vencido o que ela precisava vencer, alguma busca que ela estava fazendo, algo que ela estava precisando, e só de Jesus estar ali ela já sentia aquela segurança que agora tudo está bem. Então, porque nas leis divinas as coisas são bem mais amplas, né? Os poderes divinos são muito mais amplos nas questões da vida nossas, quando vem algo que precisa ser equacionado, né? Resolvido. E como isso acontece? E são dados desígnios, são dadas formas da gente atuar e aquela confiança. E Jesus vai e aproxima dela, e quando aproxima dela, ele pega na mão dela, ela é mais alta que ele, né? Nessa visualização, pega na mão dela, assim, né? De uma forma, a mão dela, que ele pega na mão dela assim. E como ele pega na mão dela, da forma, aí ele encosta, né? Tipo assim, a testa dele com a testa dela, naquela forma. Aí aquela imagem que eu visualizava, eu ficava ali depois perguntando aquilo, o que aquilo significava para mim? O que eles queriam trazer para mim aquela lição? E eu peguei aqui uma lição, né? Que eu encontrei do Rossano, que fala um pouco do deserto, Rossano Kidney, e eu anotei essa frase aqui do deserto, que eu achei muito interessante. Rossano Kidney é um psicólogo, né, espírita. O deserto é um lugar onde o nada encontramos o todo. A gente vê nos apóstolos, né, quando eles vão para o deserto. Do nada, encontra-se com o todo. Porque é naquele momento do silêncio, aquele momento que a gente precisa se restabelecer o equilíbrio, voltar-se ao encontrar-se conosco, despertar esse amor em nós, esse amor mais profundo, como ensinou aqui Joana de Ângeles e Mahatma Gandhi.
o mais profundo e necessário dos encontros acontece também nos momentos em que nós sentimos mais perdidos. É uma necessidade de voltar o olhar para si e se reencontrar. Acabou de falar isso, né? Voltar para si e se encontrar. Então a gente tem nossas missões e nosso trabalho. Eu já tive algumas visualizações também, no trabalho mesmo que eu já trabalho, né? De alguns colegas mesmos de trabalho, que eu senti assim, ainda não terminou o seu momento. Ainda tem algo que ainda falta fazer. Então a gente tem que ter aquele cuidado, igual fala nessa lição aqui, nessa lição que a gente leu do Evangelho aqui, né? Dessa parte aqui, Herdeiros do Novo Mundo, de Mateus, do capítulo 24, a versículo 45 a 51, onde, né, falasse assim, né? Por que o Senhor demora-se, né? E aquele fala assim, virá o Senhor daquele servo no dia em que não se espera e não sabe a hora que ele vem. Então, assim, eu visualizava algo, que ainda faltava algo. A gente tem que ver que às vezes falta algo para a gente ainda fazer. O que é que ainda falta para a gente fazer? A gente tem que perceber o que falta a gente fazer. Para a gente não sair e só pensar em nós, ou só cuidar de nós. Temos que cuidar da gente, né? Temos que ver um pouco das coisas nossas. Mas temos que saber que temos algo ainda para fazer. Algo nas nossas missões. Concluímos realmente aquele trabalho, aquela missão? Então, como né, chefe do país, né, comandante do país, da empresa, da família, e aí, fizemos algo? Então aqui ficou nessa noite de hoje essa reflexão para todos nós sobre essas belas lições que vai trazer para a gente mais buscas em conversar mais com Deus e saber mais o que realmente a gente tem que fazer. O que realmente o mundo nos chama, as coisas que estão ali, né? Porque a gente é muito preocupado só no ter, o ter, e esquecemos aquela parte que é o ser, primordial para nós. Então, nessa lição que a gente acabou de hoje conversarmos um pouco, aqui ficou as reflexões de que Deus está nos mandando para nós. E aqui já está para a gente, só agora falta a gente observar mais tudo que vai chegar daqui para frente para nós. Aquilo que vai chegar para nós, que está chegando para nós, para a gente saber como trabalhar aquilo e como desenvolver as nossas ideias, nossos sentimentos, para poder ampliar mais isso aí. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos proteja. Que tenhamos um ótimo final de semana, uma boa semana, sempre com Deus. Vamos para a nossa prece de encerramento. Nesses instantes, então, vamos estar visualizando-se com os olhos fechados, o horizonte como se a gente estivesse no topo de uma montanha, no deserto. Vamos visualizar-se o horizonte lá longe do nosso planeta, e você vai levantando o seu olhar para mais alto e vai observar-se um ponto de luz, as estrelas do alto dos céus. Você se encontra nesse instante no topo dessa montanha e olha no horizonte mais alto e vê aqueles pontos de luz, as estrelas dos céus. Olhe essas estrelas mais longe. Olhe elas, visualize-se. E nesses instantes que você visualiza, uma estrela lhe chama a atenção. Ela dá um brilho maior. Essa estrela de você ver lhe chama-lhe a atenção. E parece que ela percebe você também. Você vê ela brilhando e lhe chamando muita atenção aquela estrela. Que estrela é esta? E essa estrela vai lhe aproximando mais de você. Ela vai aproximando mais e mais.
vai chegando perto dessa estrela. Quanto ela vai chegando mais perto agora, que aproxima de você, visualize essa estrela. Ela vai se tornando uma forma humana. E você olha aquela forma, você vê a roupa longa, os cabelos alongados, seus olhos, seu rosto, sua barba. Você olha os detalhes, os lábios, o corpo magro, um pouco magro, e você vê que essa pessoa, você conhece. Você o conhece. É Jesus. Você vê Jesus. Observe que ele agora aproxima-se de você. E ele vai lhe abraçar. Abrace-o. Ouça o que ele vai te falar. Vai te falar algumas palavras para você. Que ele é vida. E vida é abundância. És vida e vida é abundância. E ele abraça você agora. Você sente essa energia vibracional. Ele agora penetra-se em você, funde-se em você. Ele agora está em você. Agora Jesus está em você. Lembre das frases dele. Lembre das lições que ele te falou. E que Senhor da vida possa nos iluminar na nossa noite de hoje, trazendo essas bênçãos, essas pazes para nós. O nosso sentimento cada vez maior em Ti, como essa luz do sol, que possa refletir para todos, com muito amor, com muita luz. Que assim seja. Gratidão, companheiros e companheiras, por mais essa noite de hoje. Fique com Deus. Muita paz.